Olá, internautas! Hoje vamos conversar com o advogado previdenciário Rafael Vasconcelos e ele vai falar um pouco sobre as possíveis mudanças na Previdência Social. Doutor Rafael, eu gostaria de saber o que pode mudar para o trabalhador, a pessoa que está trabalhando neste momento e pensa numa aposentadoria no futuro, né? Talvez uma pessoa que já vai se aposentar nos próximos dias, no próximo ano, ou mesmo os jovens, né, que entraram no mercado de trabalho agora. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, então, a perspectiva é que a idade mínima seja novamente reintegrada no sistema, né? O que acontece hoje é que não existe mais a limitação. Você pode se aposentar a qualquer tempo, desde que, aplicado o fator previdenciário, né, seja feita a média do salário de contribuição da pessoa, a partir de julho de 94, e aí dentro dessa média, a gente consegue fazer depois a inserção do fator previdenciário para achar a média de cálculo. A grande questão é, a proposta das centrais sindicais, né, do próprio sindicato dos aposentados, do qual eu represento como jurídico, é colocar a instituição de uma idade total de somatório, de 85, 95, 85 para a mulher e 95 para o homem, para dentro dessa perspectiva, com o somatório da idade e do tempo de contribuição, nós conseguirmos aposentar a pessoa sem o prejuízo do fator previdenciário, né? A proposta original, ela fixava uma idade mínima para essa aposentadoria. Ocorre o seguinte, as pessoas que começaram a trabalhar em décadas anteriores, elas iniciaram a atividade laborativa mais jovem. Então, como elas eram mais jovens, mais tempo elas têm, obviamente, de trabalho, né? Mas se elas tivessem uma idade mínima, elas teriam que trabalhar muitos anos, né? Digamos aí 40, 50 anos, para poder conseguir aposentar nessa regra nova. Então, por isso que nós defendemos que não haveria necessidade de fixação de uma idade mínima, e sim um somatório apenas. Mas o governo já estuda criar uma idade mínima sem essa mudança de regra, né? Colocar, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Como que seria essa mudança? Seria semelhante ao que ocorre em outros países? Então, o que acontece é, em outros países, eu até pontuo muito isso, a aposentadoria tem sido defendida como uma limitação só para aposentadorias por incapacidade, né? Aqui no nosso país, ela é defendida para os idosos, né, e para as pessoas quando chegarem no estágio mais avançado de idade, para que elas possam, com isso, aposentar e ter uma complementação ao dinheiro que elas reservaram durante a sua vida, né? O que acontece é, com a instituição do fator, né, 85, 95 do somatório, essa idade, né, que a pessoa contemplar no momento da aposentadoria, ela não vai interferir no critério final de cálculo. Então, na Europa, por exemplo, se a pessoa tem uma idade menor, mas tem um tempo maior de contribuição, ela não tem o prejuízo que é existente aqui no Brasil com o fator previdenciário. Mas alguns países já instituíram uma idade mínima, né? 65 já chega até 68 anos. Sim. A idade mínima, é evidente que a aplicação dela, ela visa que com o aumento da expectativa de vida, né, da população, ela visa criar um limitador e que a pessoa receba por um período menor aquela aposentadoria. E essa reforma é realmente necessária? Por conta do déficit, o INSS divulgou há alguns dias um déficit de 50 bilhões, certo. Um aumento de 13% no último ano. Como que acaba se não tem jeito, né? Vai ter que fazer uma mudança porque esse déficit só aumenta. Então, é necessário realmente uma mudança na aposentadoria, por mais que ela não atenda aos critérios, né, aos anseios da população. Isso, aos anseios da população. Então, essa modificação ela é bastante defendida, muito embora o governo seja tendencioso a dificultar as regras de acesso à aposentadoria. Isso tudo, essa justificativa de proteção, obviamente, do Caixa, da Previdência, ela já é de longa data, né? Desde a época de transição, até da época em que Fernando Henrique, né, aplicou aquelas novas regras instituidoras, até o fator previdenciário, foram automaticamente inseridas no sistema previdenciário para limitar a aposentadoria para as pessoas. E aí, com o aumento dessa expectativa, diretamente isso influencia no cofre. Que a pessoa, por exemplo, que recebe uma pensão por morte, né, com 30 anos, por exemplo, se o marido faleceu e ela tem apenas 30 anos, ela vai receber durante toda a vida dela essa pensão, automaticamente para os cofres isso cria um déficit muito grande. Então a tendência é que para os benefícios, por exemplo, para a pensão, que sejam criadas normas complementares a essas.
Não bastaria, por exemplo, que a pessoa contribuísse apenas durante 2 meses, como é a regra atual. O governo já falou de criar o fator de 85/95 como uma regra de transição e depois colocar um fator de 105, 115. Como que seria essa progressão, na verdade, esse aumento desse fator no decorrer dos anos? Então, a defesa, na realidade, ela é a seguinte: as pessoas e as entidades que defendem o aposentado, eles defendem uma regra mais branda, então seria essa regra do 85/95. O governo já não aceita muito essa tese do 85/95 apenas. Ele quer instituir um somatório maior, mais elevado, exatamente para poder levar com que as pessoas apenas com a idade mais avançada consigam, obviamente, ter acesso à aposentadoria. E aí, se nós colocássemos, por exemplo, a regra do 105, 115, ninguém conseguiria, dentro da viabilidade, né, do ser humano, aposentar com menos de 55, 60 anos. Entendi. E com essas regras, o fator previdenciário acabaria? Com a inserção dessa regra, o fator previdenciário acabaria. E aí, obviamente, a inserção da idade mínima, que seria um fato aí de discussão. E qual é o problema exatamente assim, do fator previdenciário? Por que muita gente reclama desse cálculo? Então, o grande problema do fator previdenciário é que ele vai inserir vários critérios no cálculo, né? Além dessa questão da expectativa, que é fixada pelo IBGE, nós temos o tempo de contribuição da pessoa, que muitas vezes as pessoas acabaram trabalhando, mas não verteram contribuições para a Previdência. Hoje é de 15 anos o prazo mínimo para a gente conseguir ter acesso à aposentadoria, né? Obviamente, salvo as exceções dos benefícios por incapacidade. Se nós colocarmos o critério do fator previdenciário, a pessoa que contribuiu, por exemplo, somente durante 15 anos, e aposentou, sem ser aposentadoria por idade, mas aposentadoria por tempo de contribuição, ela teria, aposentando aos 60 anos, por exemplo, uma perda de mais de 30%. E aí essa perda, com a instituição do somatório, ela não seria mais aplicável diretamente aos benefícios, salvo se a pessoa aposentasse antes daquele total fixado na lei. Por exemplo, se o somatório é 85 e a pessoa aposentar com 80, ela receberia uma aposentadoria proporcional em cima desse critério. Entendi. Mas hoje a pessoa só pode se aposentar com 35 anos de contribuição, no caso dos homens, não é isso? Isso. E 30 mulheres, ou por idade, 60 mulheres e 65 homens. Certo. Aí, na aposentadoria por tempo de contribuição, é que é aplicado o fator previdenciário. Por tempo de contribuição, exatamente. E qual é assim, o corte na aposentadoria das pessoas por conta do fator? Então, o corte ele é variável, exatamente por isso que é bastante vinculado à crítica, né? O corte ele vai depender de todos esses fatores que eu coloquei, da idade da pessoa principalmente. Se a pessoa se aposentar mais jovem, o corte pode chegar até 50%. Em alguns casos, eu já vi, em casos extremos, até 60% do corte. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma média de 80% do maior salário de contribuição de R$1.000, por exemplo, ela passaria com o fator a receber R$500. No caso de aplicação de 50% do fator previdenciário. Mas aí não poderia porque acaba recebendo um pouquinho, né? Que é o salário mínimo, né? Tem que receber no mínimo o salário mínimo. Exatamente, existe essa questão do salário mínimo, mas o que acontece é, a maior parte dos aposentados hoje, ela está vinculada ao salário mínimo. Mas a classe média é mais afetada com o fator previdenciário, que é exatamente a classe média que geralmente contribui acima do salário mínimo. As pessoas que trabalham aí na prestação de serviços, né, de atividade aí como garis, ou até mesmo pessoas que trabalham em atividades que ganham apenas um salário mínimo ou pouco acima disso, elas têm um reajuste já bem maior do que as pessoas que tiveram aplicação sobre um valor acima do salário mínimo. E aí o fator previdenciário nessas pessoas que contribuem sobre o salário mínimo não influencia. Por isso que a gente discute que o fator previdenciário é mais prejudicial mesmo para a classe média. E classe média eu vou colocar assim, não. No caso, doutor, como assim? Há uma possibilidade do fator previdenciário cair ou não? É muito difícil que o Congresso, alguma outra lei seja aprovada pelo Congresso para que coloque um fim, né, no fator previdenciário. Existe essa possibilidade? Porque é o que todo mundo pede. Sim, é uma reivindicação antiga. Mas é impossível ou é possível? Então, é totalmente possível, né, e plausível a modificação e a exclusão do fator previdenciário. O que acontece é, o governo, obviamente como proteção, né, à própria Previdência Social, ele tende a criar normas e regras, né,
no caso da exclusão do fator previdenciário, ele tende a criar regras para poder dificultar o acesso à aposentadoria. Então, com isso, não existirá o fator previdenciário, mas existirão regras complementares que dificultarão, assim como o fator previdenciário dificulta hoje. Existe a possibilidade de uma reforma da Previdência no ano que vem? Existe a possibilidade, mas no meu entendimento é bastante remota, de uma reforma geral na Previdência, uma reforma total, né? Nós teríamos aí reformas relevantes, né, que estão sendo inclusive discutidas lá no Congresso Nacional. Mas uma reforma total eu não acreditaria. Seriam pequenas mudanças. Exatamente. Então, assim, o brasileiro vai ter que se conformar e trabalhar mais. Na perspectiva que nós enfrentamos hoje, infelizmente, eu digo que a cada dia é prejudicado o direito do trabalhador, né? Porque aí, no caso, as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, a cada ano, com a instituição dessas novas regras, né, esses novos regramentos, elas vão tendo um prejuízo porque elas vão ter que trabalhar mais para conseguir ter acesso à aposentadoria. E como se prevenir, assim, de ser afetado por essas mudanças de regras? Ou fazer uma poupança, ou fazer uma poupança privada? Quais seriam as opções do trabalhador para não, assim, ser prejudicado no futuro? Então, os economistas defendem, né, o investimento direto, tanto na previdência privada, quanto em títulos aí do Tesouro, né? Porque eles teriam uma aplicação mais relevante sobre a inflação. Obviamente que isso aí é um critério mais relevante para as pessoas que têm uma perspectiva de poupar, né? Obviamente o brasileiro, em relação ao resto do mundo, ele pouco a pouco. Agora, nos últimos 5 anos, nós estamos batendo recordes dessa poupança. Mas o aposentado em si, ele nunca tem essa perspectiva de juntar o dinheiro. Muitos aposentados acabam levando também para a questão dos imóveis, investindo em imóveis para poder, em cima dos imóveis, oferir renda. Seria, obviamente, um plano B para poder suprir essa deficiência da Previdência Social. Não importa o jeito, então, tem que poupar para a aposentadoria. Exatamente, seria uma dica bastante relevante para não sofrer o que nossos vizinhos aí vêm sofrendo, como é o caso da Argentina, né? Com as intempéries da política ou até mesmo da questão governamental. Que aí, quando há um rombo ou alguma situação mais complexa, você tem um plano B para poder suplementar uma previdência deficitária. Não pode esperar só que o governo vai sustentar você no futuro. Exatamente. Planejado. Não seria viável, né, que nós brasileiros contássemos única e exclusivamente com a previdência social. Porque, como eu disse, o regramento a cada dia vai ser mais rígido e vai impedir o acesso à aposentadoria da maioria das pessoas que contribuíram por pouco período, né?